Bom dia outra vez. Como eu acabei de solicitar, peguem aqueles textos que eu distribuí ontem para vocês. Procurem a passagem. Procurem a passagem do nada de novo no front, tá? Peguem a passagem do nada de novo no front. Continuando a discussão de ontem, como eu disse, a gente vai ver alguns desses exemplos que eu separei aí e nós vamos tentar entender como se configura isso que a partir do Benjamin a gente está chamando de crise da experiência, né? Por que a crise da experiência como uma forma de sabedoria, sabem? Aquelas ideias, valores, formas de habitar o mundo, de agir no mundo e etc., né? Por que a perda dessas formas tradicionais de ação e experiência representam no mundo moderno uma crise? E por que isso é importante para a narrativa? Porque a ideia benjaminiana, que a gente pode ver lendo contos e romances modernos, ou seja, pelo menos desde o começo do século XIX até hoje, a gente vai notar uma característica muito comum da narrativa moderna, que é a presença desses heróis, desses personagens que estão, não raramente, completamente perdidos. Ou seja, eles não encontram uma ancoragem segura no mundo. Vocês compreendem isso? Eles não conseguem se colocar no mundo de uma forma segura. Eles não conseguem deduzir mais do mundo, né, um sentido para suas existências. Pensem, por exemplo, como diz o Aristóteles sobre o Aquiles. Pensem na obstinação do Aquiles. A obstinação guerreira do Aquiles representa para ele o sentido integral da vida dele. A ponto do orgulho e da vaidade ferida que o enfurecem também entristecê-lo por fazer com que ele tenha que tomar uma medida tão grave quanto sair da guerra, quanto deixar a batalha. Por quê? Porque é o universo do conflito que dá sentido à experiência existencial dele. Do mesmo modo que a ideia de retornar ao lar justifica a vida inteira do Odisseu. Ou seja, 20 anos da vida dele, né? Durante 20 anos da vida do Odisseu, o sentido fundamental da sua vida é encontrar uma forma de voltar, o objetivo fundamental da sua vida é encontrar uma forma de retornar ao lar. Mas por uma única razão, porque ao contrário do Aquiles, para quem, como diz Agamenon, né, as lutas, os conflitos são sempre muito caros, ao contrário do Aquiles, que extrai o sentido, a substância da sua vida, das batalhas, né, o sentido da vida para o Odisseu está, digamos assim, como diz lá o Werner Jäger, no Paideia, que eu já discuti aqui com vocês, o sentido da vida para o Odisseu está naquela nobreza pacífica, naquela vida doméstica, junto da esposa Penélope, do filho Telêmaco, que ele abandonou recém-nascido para ir à guerra, né? Vejam, tanto o Aquiles quanto o Odisseu, digamos que eles são personagens pouco inclinados
pouco inclinados à metafísica. Sabem, essa forma de pensamento que faz com que a gente fique buscando sentidos para a vida, para as coisas, para as experiências, porque nós não podemos, essa inclinação que nós temos a usar o pensamento como uma forma de nos interrogar por que a nossa vida é assim, por que nós somos assim, né? E quanto mais nós nos interrogamos sobre esse sentido imediato que o mundo e as coisas não nos fornecem, né, mais nós nos sentimos deslocados ou desencaixados em relação a esse mundo, né? É justamente nesse desencaixe, é justamente nessa desvinculação entre o sujeito e o mundo que a narrativa moderna explora, que está isso que o Benjamin chama de crise da experiência. Por quê? Porque o problema da crise da experiência vai ser importante para a gente de agora até o final do curso. Porque toda a narrativa moderna é movida por essa crise. Vejam, qual é uma pergunta mesmo, né? Qual é onde está o sentido, a substância da sua vida e das suas ações, ou seja, daquilo que ele faz? Onde estão as realizações do narrador do Gato Preto? Que ele possa dizer assim, olha, aqui minha vida realiza-se. Tudo que move esse narrador é o engodo, é a capacidade de tergiversar, de mudar de assunto, de se justificar, de inventar desculpas, né? Para uma ação, assassinar a mulher que não pode ser justificada, que não pode ser uma forma de atribuir sentido à existência. Exato, perfeito, Carlos. Por mais que ele tente se explicar, por mais que ele tente dizer assim, olha, não é bem assim, né? Olha, não fui eu, foi o gato, né? Por mais que ele tente, né? A verdade é que, vejam, quando o Odisseu retorna para casa, um dos cantos da Odisseia que vocês tinham para ler é justamente o massacre dos pretendentes. Quando o Odisseu volta para casa, o que ele faz? Ele mata todos aqueles homens que estão lá abusando da hospitalidade da sua esposa e do seu filho, né? É um verdadeiro massacre mesmo. Ele mata todos aqueles homens, mas vejam, ele não se justifica. Ele não precisa se justificar, ele não precisa encontrar uma desculpa para isso. Tipo, aqueles homens desrespeitaram a sua casa, consequentemente a sua hospitalidade na figura da sua esposa, do seu filho, do seu pai, Laertes. Então o que eles têm que fazer? Eles têm de pagar, ainda que ele saiba que ele mesmo vai ter de pagar. Por quê? Porque o resultado do massacre dos pretendentes é ele tendo de voltar ao mar, né? É ele tendo de voltar ao mar, se lançar ao mar, voltar ao mundo, ao submundo, para poder purificar-se das mortes que ele provocou, né? Do derramamento de sangue que ele provocou. Porque, bem ou mal, o que ele faz é uma forma de fratricídio. Ele mata aqueles homens que vivem ali, né? Sob a sua mesma, sob o seu mesmo país, o seu reino, né? Agora, ainda que matar os pretendentes por Odisseu é a forma final de restituir a substância da sua vida. Ou seja, ele só pode assumir de novo o seu reino, ele só pode assumir de novo a sua família no instante exato em que, né, a sua história estiver definitivamente completa, fechada, terminada. E essa história só termina depois que ele punir os aventureiros, depois que ele punir aqueles que desrespeitaram justamente a sacralidade, o caráter sagrado do seu oikos, da sua
da sua propriedade familiar, né? Da sua família. Veja, é muito diferente do que... Quer dizer, a gente pode argumentar numa perspectiva moderna que assassinato é assassinato, né? Mas é muito diferente, porque o Odisseu age, inclusive, dentro de certos valores e certas tradições arcaicas que constituíam as formas de vida naquela comunidade, né? Ele massacra os pretendentes porque os pretendentes desvirtuaram, né, o próprio caráter sagrado da hospitalidade, né? Embora, como diga o Werner Jäger lá no Paideia, né, embora esses homens que estivessem ali na propriedade do Odisseu, assediando a sua mulher e o seu filho, embora esses homens estivessem agindo com excesso, vejam, a híbris, né? Embora esses homens estivessem agindo com excesso, eles continuavam sendo nobres. O que o Werner Jäger quer dizer? Esses homens não são intrinsecamente maus. A Odisseia nos mostra isso. Eles não estão agindo de acordo com a sua nobreza, de acordo com o seu aristos, ou seja, aquilo que os torna maiores e melhores. Eles não estão agindo de acordo com a sua aristocracia. E por isso mesmo, né, o narrador homérico deixa claro que é justo puni-los, né? Eles vão pagar por essa falta, eles vão pagar pelo excesso. Mas porque dentro da estrutura da narrativa clássica, todo mundo paga pelo excesso. Vejam, pensem na ira. A ira de Aquiles, a cólera de Aquiles é o excesso, é a desmedida, como eu falei aqui em diferentes aulas. E mesmo o Aquiles paga por isso, na figura do Patroclo, o amigo morto. Ou seja, aonde leva o excesso do Aquiles? O excesso do Aquiles leva ao massacre dos gregos e termina na morte do seu melhor amigo, seu companheiro, né? O seu amigo mais íntimo e pessoal. Vejam, a morte do Patroclo é também uma punição ao orgulho exagerado, a uma certa soberba da vaidade que move o Aquiles. Então, nesse universo da narrativa grega, é sempre muito claro que os excessos, ou seja, tudo aquilo que turva a experiência, que é uma forma de viver com sabedoria a vida, tudo aquilo que turva a experiência é de alguma forma punido, né? Tudo aquilo que retira do sujeito, tudo aquilo que retira do homem a sabedoria é punido, né? Então, e essa punição no universo da literatura, da narrativa clássica grega, é sempre uma coisa muito pessoal. Como eu disse, né, o Aquiles, o seu excesso, digamos assim, é condenado pelos deuses a partir da morte do Patroclo. No caso do Odisseu, o seu excesso é punido com a imediata obrigatoriedade de retornar ao mar. Alguém que passou 10 anos sendo jogado de um lado ao outro do mundo conhecido e desconhecido, né, precisa de certa maneira retornar ao mar, né? Agora vejam, por exemplo, no Gato Preto, qual é a punição? A punição desse personagem é a forma tradicional da punição impessoal no mundo moderno.
que é a prisão. No mundo moderno, os personagens são punidos como? Em geral, assim, né? Em geral, são as leis impessoais da burocracia de Estado que punem esses personagens. Ele ainda continua com o direito de elaborar como ele quer saber Sim, o que aconteceu. mas ainda lhe é garantido a possibilidade de contar a sua história, né, de uma forma, como a Bianca disse, ainda lhe é garantida a possibilidade de elaborar o que aconteceu, ou seja, e de oferecer ao leitor a única versão dos acontecimentos, que é a dele própria, né? Por isso a gente vai ver aqui em algumas aulas que um dos grandes problemas da narrativa moderna já começa na fiabilidade do narrador. Ou seja, todos os narradores são confiáveis? Qual é o limite da confiança que nós podemos dedicar ao narrador? É certo que o narrador que conta a história na narrativa moderna é um narrador que faz isso com o mesmo compromisso, digamos assim, com a verdade dos acontecimentos que faz o Odisseu na Odisseia, quando ele mesmo resolve contar a sua história, né? Quando ele mesmo resolve contar para os feácios as suas próprias aventuras, né? Depois da guerra, né? Uma das razões do Odisseu contar a sua própria história reside no fato de que nessa narrativa clássica ele é o fiador da verdade. Veja, não há razão para os feácios duvidarem dele, né? Ao passo que o narrador do Gato Preto, por exemplo, do Poe, nos dá muitas razões para duvidarmos, inclusive para duvidarmos da motivação principal do seu relato. Porque qual é a motivação principal do seu relato? Eximir-se de responsabilidade. Ou diluir a sua culpabilidade, né? No sentido de dividir essa culpa, digamos assim, com uma espécie de destino sinistro, diabólico, que ele não pode evitar e que, gente, é muito engraçado, né? Esse destino diabólico e sinistro que ele não pode evitar é capitaneado pelo gato, né? Ou seja, o gato é o catalisador desse destino, é o agente. O gato é o agente que traz esse destino. O mesmo gato que ele matou. Hã? Sim. Que ele acha que é o mesmo gato que voltou do mundo dos mortos, qualquer coisa assim, tipo cemitério maldito, né? Exatamente. Na verdade, a gente pode argumentar que ao mesmo tempo que esse narrador se justifica, ele está obviamente consumido pela culpa, né? Mas se a gente prestar bem atenção na narrativa, a gente vai ver que ele não se culpa pelo assassinato da mulher. Ele se culpa por ter sido apanhado. A razão fundamental da sua culpa é que nesse momento entra o aspecto da soberba, ou seja, do excesso, da vaidade, do excesso de orgulho próprio, né, de vaidade, como a gente vê no caso do Aquiles. Por quê? Porque ele seguro de que ele é um gênio, né? Os policiais descem até o porão, olham tudo, quando eles estão indo embora, né, ele diz assim: não, vocês podem ver, não sei o que lá, isso é aquilo e tal, e bate com a bengala, se não me engano, né, na parede, e nesse exato momento o gato que estava lá dentro mia, né? Os policiais abrem a parede e está o corpo da mulher emparedado lá, né?
tá o corpo da mulher emparedado lá, com o gato em cima do cadáver dela, né? O gato que ele, sem perceber, emparedou junto com o cadáver da mulher que ele assassinou, né? Mas vejam, é justo a gente se perguntar se o arrependimento dele se dá em relação às suas ações ou ao deslize, ao vacilo que essa vaidade exagerada provocou, né? Porque, vejam, se ele não tivesse muito seguro daquilo que fez, né? Da inteligência do seu gesto, da mentira que criou para enredar as pessoas, justificando a ausência da mulher, se ele não tivesse muito seguro de que ele estava salvo, não teria apostado contra a própria sorte, né? Não teria batido na parede e, consequentemente, o gato não teria miado, né? Sim. Então, mas ó, ele não tem o menor, aliás, inclusive ele confessar que é um bêbado, um alcoólatra, né, é parte desse jogo de dissimulação também, né? Porque assim, o problema está onde? O problema está no álcool, o problema está na mulher, o problema está no gato, o problema está no outro gato, né? Veja, essa ideia, essa coisa muito característica do personagem na literatura moderna, de que a culpa nunca é dele, né? De que ele está... Só um minuto, Rebeca, perdão. Ele está fazendo o melhor possível. Oi, Bianca. Eu tenho outra teoria. Eu não acho que no começo ele é bom. Eu acho que ele já começa com muito cinismo, meio que criando na cabeça de quem está lendo que ele é uma pessoa boa. Sim. E apesar de ser uma pessoa boa, ele fez coisas ruins. Eu leio porque a chave para o conto, na verdade, está no primeiro parágrafo. Quando ele começa com a justificativa das justificativas, a de que é sempre difícil relatar, é sempre difícil chegar à verdade, é sempre difícil expressar-se, etc. Né? O conto começa, veja, a abertura do relato é uma forma de pôr em dúvida. A abertura do relato é uma forma de pôr em dúvida a própria natureza do relato, né? O modo como ele abre a narrativa, já é muito curioso. Querem ver, né? Ainda que não seja o assunto direto dessa parte da aula, mas vejam. Para a narrativa muito estranha, embora familiar, que ora começo a escrever, não espero nem peço crédito. Louco, na verdade, seria eu se o esperasse num caso em que meus ressentidos rejeitam seu próprio testemunho. Então veja, ele já começa dizendo assim, olha, essa narrativa é muito estranha. Embora seja familiar, a gente não sabe por que é familiar, porque infelizmente uma das coisas mais familiares ao homem é assassinar a própria esposa. Veja, lá no Edgar Allan Poe e nesse inferno de mundo que a gente vive hoje, isso continua sendo estranho, mas sinistramente familiar, né? Então assim, Sim, ele já conta preso aqui, até porque ele vai dizer assim, que ele já está fudido, né? Ele não diz com essas palavras, eu estou adaptando o Poe, né? Mas ele está dizendo assim, olha, eu já estou fudido aqui, já tomei no cuzão, então agora a única coisa que me resta qual é? Né? É, quem sabe, angariar a simpatia daqueles que me lerem, né? Daqueles que ouvirem meu relato aí, para dizer que, apesar de toda a certeza, né, de que eu matei minha própria esposa, eu tenho que deixar claro que não foi por vontade... Oi? Sim, não foi culpa minha, não foi por estrita vontade própria, né? Mas vejam, ele já começa colocando a narrativa, né, em primeiro plano.
Porque o conto já começa colocando o problema da narrativa, né? E ele diz que ele não espera nem pede crédito para essa história, né? Louco, na verdade, seria eu se o esperasse num caso em que meus sentidos rejeitam seu próprio testemunho. E notem que, ao mesmo tempo que ele já coloca a própria natureza da narrativa em dúvida como uma estratégia para se defender, né? Como uma forma de argumentar em defesa própria, né? Não sei se vocês percebem, mas o conto do Poe tem a estrutura inteira de uma defesa jurídica. Agora, lá no mundo da tragédia clássica, essa defesa era feita por quem? Por Atena. Ela encarava a própria justiça. Ela monta lá nas Eumênides, né, na tragédia do Eurípides, ela monta o tribunal a partir do qual o Orestes vai ser julgado por ter matado a própria mãe e o amante dela, né? A própria Atena, como juíza, convoca os anciãos da cidade, né, como juízes, como júri, né? A ideia de uma justiça coletiva. Então, assim, todo o conto do Poe se configura desde o início como uma espécie de narrativa jurídica, que para justificar, ou melhor, para discutir a natureza da culpa e das ações que esse narrador praticou, ele vai mobilizar um certo discurso do direito, né? Uma narrativa que se constrói a partir do discurso da defesa pessoal, ainda que o argumento central dessa defesa seja o mais absurdo possível. Por quê? Porque digamos que ele conta com um certo caráter pascóvio do narrador, como diria o Guimarães Rosa, do leitor. Ele conta com uma certa boa-fé do leitor, para não dizer ingenuidade, para não dizer que ele conta com a estupidez do leitor, né? E o núcleo do seu argumento de defesa, ao longo de todo o conto, está baseado numa justificação sobrenatural, ou seja, algo que está além do humano, além da natureza, além do que nós podemos verificar, por exemplo, por meio dos sentidos, além das certezas objetivas, da lógica e da ciência. Por quê? Porque, ou seja, desde o início, a estratégia de defesa dele é muito inteligente e muito sofisticada. Ele conta com a simpatia racionalista do leitor. Ele conta com a simpatia irracionalista do leitor. É como se ele pensasse assim: eu vou dizer que foi o gato, e que esse gato era a encarnação de forças malignas. Por quê? Porque o leitor é uma figura simplória, que, entre outras coisas, acredita nas coisas mais irracionais. Por isso que é um gato preto. Exatamente, por isso que é o gato preto. Veja, não é o gato malhado, não é o gato branco. O gato preto é um símbolo universal. Ele está universalmente associado, né, a certas ideias, a certas ideias de sinistro, de malignidade, de noturno, Oi? Sim, ele cita isso no próprio conto. E é muito engraçado, porque muita gente lê o Gato Preto como um conto, como uma narrativa fantástica, ou seja, como uma narrativa em que o sobrenatural fosse um elemento certo e dado. Mas, gente, o sobrenatural no conto está diretamente ligado ao modo como esse narrador escolhe narrar, e ao fato de que, vejam, voltamos de novo ao problema da fiabilidade, da confiança desse narrador. Um narrador que está narrando um acontecimento extremo, do qual ele é a própria causa. Ou seja, ele está implicado nesse acontecimento, ele está implicado nesse evento, ele está implicado na morte da própria esposa, né?
Sim. E aí, quando você pega as narrativas modernas, você lê e você vê um cara tentando se defender, principalmente quando é em primeira pessoa, ele tentando provar o ponto. Porque como a gente teve essa relativização dos valores morais, né, de tentar entender sempre um lado do outro, né, por que alguém fez isso, quando eu leio livros modernos, eu penso, tá, ele vai explicar pra gente o fato sobre as marcas. Ele fez isso. Ele só vai explicar que é o que eu senti lendo, por exemplo, o gato preto. Ele está tentando justificar o justificado, porque tecnicamente é um valor que pode ser questionado, entendeu? Exato, Não é coisa dele por causa disso, porque não é o mesmo que acontece, por exemplo, na Ilíada, na Odisseia, não são valores questionados, são valores que existem. Eu acho até que é melhor, Rebeca, no caso das narrativas clássicas, a gente fala simplesmente em valor, porque valores não são necessariamente morais. E eu não sei se eu cheguei a falar isso para vocês aqui, mas os gregos nem têm uma palavra para moral. Digamos assim, que essa ideia de moral, que vem de mores, é latina. Quer dizer mais ou menos costumes, práticas, hábitos, ou seja, certas formas rotineiras de comportamento. Os gregos só conhecem uma palavra, ethos, de onde nós derivamos a palavra ética. Mas ethos para os gregos quer dizer uma forma de viver. E toda a filosofia grega, todas as ideias que constituem o universo da cultura antiga grega, está baseado na ideia de que só há uma forma de viver, que é aquela que busca o que eles chamavam de eudaimonia, a boa vida. Mas não é boa num sentido moral, é boa no sentido de uma vida que vale a pena ser vivida. Ou seja, uma vida em que os seus valores honram as suas tradições, a família de onde você veio, que correspondam aos interesses da comunidade a qual você está integrado e da qual você faz parte. Então, sua observação é ótima, Rebeca. Eu só não usaria moral, porque a introdução do problema do valor como um problema moral, como um problema ligado à moralidade ou à própria filosofia moral, aí sim eu concordo com você, é uma coisa muito moderna, né? Mas para os gregos a questão era, as suas ações correspondem ou não a determinados valores, que nem são muitos, que são inegociáveis. Suas ações correspondem a isso ou não, né? Porque na verdade não é moral, é o modo como você orienta a sua vida. Vejam, se você deve orientar a sua vida para a vida mais justa e mais digna possível. Vejam, mesmo o orgulho pessoal do Aquiles, mesmo diante desse excesso de vaidade que, ofendido, faz com que ele se retire da guerra, mesmo nesse momento, o Aquiles não transgride a tradição, né? No instante exato em que ele põe a mão sobre a espada e resolve matar Agamenon, né? Graças à intervenção da própria deusa Atena, ele muda imediatamente de ideia, né? Por quê? Porque ele percebe imediatamente que esse gesto não é mais um excesso. Esse gesto arruína a ideia da boa vida. Ele percebe que não é justo, né? Que não é justo, nem nobre, nem digno assassinar esse homem diante de todos os gregos, numa circunstância como essa, movido, no fim das contas, por interesses mais ou menos mesquinhos, né? Então, mesmo ao se retirar da guerra, mesmo tendo seu orgulho, né, a sua vaidade ferida pela decisão do Agamenon, notem que o Aquiles não comete nenhuma transgressão. Pelo contrário, ele continua cioso das tradições, ao ponto de não se opor quando o próprio Nestor solicita que o Patroclo vá à batalha com as suas armas, né? Como diria
o Riobaldo, no começo do Grande Sertão Veredas, ele cede as suas armas ao Patroclo. O Aquiles, assim como o Riobaldo, não tem abusões. Ele simplesmente empresta suas armas ao amigo, tal, né? Do mesmo modo que a partir do momento que ele se retira da batalha, né? A partir do momento que ele se retira da batalha, ele não se recusa a ouvir. Ele recebe as comitivas que vão até ele, né, interceder para que ele volte à guerra. Tanto que depois, né, já lá no fim da narrativa, ele perdoa pessoalmente Agamenon, eles se entendem, ou seja, a razão do que os apartou se resolve, né? E ele volta à guerra, movido agora, como a gente já discutiu várias vezes, por uma outra ira, uma outra cólera, um move de uma outra natureza, mas aquela que provocou a sua retirada da batalha, né, foi sanada, né? Ou seja, aquele desentendimento foi superado. Superado como? Pelo entendimento. Por quê? Porque qual é a ideia? A ideia é que esses guerreiros são tão guerreiros quanto oradores. Eles são tão capazes de resolver os conflitos pela espada quanto pela palavra. E eles praticam isso, e eles se entendem de fato. Então veja, não há, digamos assim, não há nas atitudes do Aquiles nada condenável. Do mesmo modo que nós vimos aqui o episódio de Glauco e Diomedes. Dois guerreiros em lados opostos que decidem simplesmente não lutar porque descobrem que estão ligados pela relação de hospitalidade, pela familiaridade que a hospitalidade cria. Então vejam, não são valores num sentido moral, vocês percebem isso? Por que o Glauco e o Diomedes não lutam? Porque a hospitalidade é sagrada. Porque nessa cultura clássica, né, o próprio Zeus é reconhecido por abrigar os desvalidos, os necessitados, os andarilhos, os mendigos, ou seja, o próprio Zeus é reconhecido por praticá-la. Consequentemente, digamos assim, a hospitalidade é um atributo dos deuses. Percebem? Então os homens a praticam e a respeitam porque isso os distingue, como distingue aos deuses. Então veja, não é uma lei, ninguém escreveu isso, né? Não é uma lei, ninguém escreveu isso, né? Não é um Estado que diz assim, olha, você tem que receber. Pelo contrário, né? Andem pelas ruas da cidade aí e vejam essas placas horrorosas, sabem, horrorosas, que a prefeitura espalha pela cidade: não dê esmola, dê oportunidade. Como que alguém dá oportunidade para uma pessoa, para um pobre? Ou seja, a responsabilidade é nossa de dar oportunidade para as pessoas, para os pobres, tal, né? Vejam, no mundo moderno, o elemento intermediário entre nós e os desvalidos, os necessitados, é o Estado. Na figura do governo federal, estadual ou municipal, é o Estado. Ele é um intermediário. Vejam, como diz o Alain de Botton, lá no livro dele, Religião para Ateus, um livro que eu gosto muito, o segundo capítulo desse livro se chama Comunidade. E ele diz que uma das características da sociedade moderna, burguesa, na qual nós vivemos, a sociedade do Edgar Allan Poe e dessas narrativas que nós começamos a ver a partir de agora, até o final do curso, né? Uma das características da nossa sociedade, segundo Alain de Botton, é a perda do sentido de comunidade. E um dos exemplos que ele dá lá é justamente esse, o da solidariedade. As nossas sociedades contemporâneas são cada vez menos solidárias porque elas não têm mais esse compromisso comunitário,
né, que os povos antigos tinham, né, no sentido de que, veja, eu estou ajudando esse necessitado agora porque eu reconheço os reveses da vida, eu reconheço como as adversidades se abatem sobre todos os homens, como diz o Aristóteles, né? E amanhã posso ser eu. E o Alain de Botton argumenta que na nossa sociedade contemporânea é justamente esse sentido, é justamente essa compreensão de que as adversidades podem colher todos nós e que nós podemos ser os desvalidos de amanhã. É justamente essa percepção que desapareceu, porque nas sociedades modernas até a solidariedade é vista como algo que tem que ser realizada pelo Estado. Ou seja, eu pago impostos para quê? Para que o Estado, entre outras coisas, resolva o problema dos mendigos. Hospitalidade é o meu peru. Não vou levar esse cara para minha casa. Eu vou esperar o quê? Eu vou esperar que o Estado cumpra com a sua função, já que eu sou um cidadão exemplar, um cidadão de bem, que paga os meus impostos, né? Eu vou esperar que o Estado resolva isso, né? E é o mesmo, por exemplo, e aí o Alain de Botton argumenta que isso acontece em todos os aspectos da vida na sociedade moderna. Vejam, imaginem só, a gente está vivendo no século VIII, depois de Cristo, século VIII, e a gente está lá naquela enorme propriedade que forma o feudo, o latifúndio do senhor feudal. E a gente vive lá, trabalha a terra, tá ligado à terra, tá ligado ao senhor feudal e etc. E lá na terra, e tem um determinado lugar lá onde fica o quê? O paiol, onde a gente coloca as sementes que nós vamos usar para plantar, ou aquilo que nós já colhemos. E essa porra pega fogo. O que você faz? Todo mundo tem que largar tudo que está fazendo para apagar aquilo. Todo mundo é responsável por aquele incêndio. Por quê? Porque ali está aquilo que você vai comer durante 4 meses de inverno. O que significa? Significa que você fala assim, não vou, né? Meu vizinho vai lá, tal, eu vou ficar aqui mesmo, sei lá, né? Fazendo nada. O que acontece? Você, se o paiol queimar integralmente, você também não come. Seu vizinho não come, você não come, seus filhos não comem, ninguém come. Você se fudeu, né? Agora, no mundo moderno, a gente chama quem? Os bombeiros. Ninguém tenta apagar um incêndio, ninguém tenta se organizar para apagar um incêndio. Aliás, a prova viva disso é que a gente está aí há 2 meses reclamando da fumaça, sem parar, e ninguém faz porra nenhuma, na verdade, né? O que a gente espera? A gente espera que o Estado faça, né? Estado é Deus, né? A gente espera que caia um maná dos céus e apague o fogo, além de alimentar as almas, né? Então vejam, o mundo da sociedade é esse mundo onde a gente não tem mais as tradições, Rebeca. Aí eu concordo com a sua colocação, né? O que a gente tem no Gato Preto já é esse narrador explorando, digamos assim, uma das grandes suscetibilidades da sociedade moderna, uma das grandes fraquezas da sociedade moderna, a inclinação ao moralismo, né? A inclinação a essa ideia, de que os meus valores são melhores do que os dos outros, né? Essa inclinação da sociedade moderna a um maniqueísmo, né? Sabem? A reduzir a compreensão da vida a uma certa noção de certo e errado, bem e mal, né? Como se os próprios valores não fossem relativos, né? Como se entre os homens, os indivíduos, né? Os sujeitos, as mulheres e etc.,
como se entre nós não se colocasse, como se não se colocasse entre nós e a realidade, entre nós e nossas ações, entre nós e nossos comportamentos, as circunstâncias. E vejam, essa é uma outra característica importante da narrativa moderna, que é as circunstâncias podem ser produzidas por nós, mas elas podem se abater sobre nós, né? a despeito do nosso interesse, das nossas ações, dos nossos gestos, dos nossos comportamentos, das nossas práticas. Na verdade, nós somos reféns das circunstâncias que nós mesmos produzimos ou daquelas que produzem para nós, né? Então esse é um outro aspecto do mundo moderno. Notem, esse narrador do Gato Preto, ele mobiliza esse discurso, né? Esse discurso simbolicamente jurídico, né? Esse discurso que mobiliza a ideia de justiça, né? A ideia de narração como defesa, né? Oi? Sim, ele faz isso com muita presunção, com muita prepotência. Lembra um advogado mesmo, né? Tipo, oi? Que é a ruína dele no final, exatamente. Exatamente, Carlos. Desde o início, esse narrador presume-se muito inteligente, muito esperto, muito sábio, muito certo, e essa presunção é a causa da queda dele, da ruína dele ao final, né? Ou seja, ao final ele estava tão certo da sua infalibilidade, né, que acaba sendo punido por essa presunção, por essa arrogância, por esse sentido de superioridade, né? Mas notem que ao mobilizar esse discurso da justiça aí, né, que já coloca de saída a narrativa em dúvida, né, fala, olha, vocês não vão acreditar nisso, porque eu também não acreditei, né? Mas eu vou contar mesmo assim, embora essa narrativa seja estranha, né? Mas como amanhã morrerei, quero hoje aliviar minha alma. Meu imediato propósito é o de apresentar ao mundo de forma simples, sucinta e sem comentários uma série... Vejam, porque é lógico que é o contrário do que ele faz ao longo do conto inteiro. Primeiro, porque o relato não é simples. Porque, veja, é uma narrativa, um relato que começa colocando em dúvida, de forma muito complexa, a simplicidade da história. Veja, olha, não é uma história qualquer. Eu vou mostrar para vocês como há um mistério muito complexo por trás disso, né? E um mistério que é o resultado da própria atuação de forças incompreensíveis, das quais eu fui uma vítima tanto quanto minha mulher. Então a narrativa não é simples, né? Ela não é sucinta. Pelo contrário, porque ele se alonga, né? Ele se alonga em detalhes, em circunstâncias, como eu estava dizendo para vocês, né? Em pequenos acontecimentos que parecem insignificantes. Por quê? Porque ele faz que uma sucessão de coincidências, pareça o quê? Perfeitamente consequentes, perfeitamente interligadas, perfeitamente orquestradas. Pelo quê? Pelo destino, né? Então, assim, ele faz um grande conjunto de pequenas coincidências, né? Ele faz o quê? Ele dá uma forma teleológica. Sabem o que é isso? Finalista, causal para essas consequências. Ele coloca essas coincidências, ele pega essa série de pequenas coincidências e as encadeia de forma causal
né? Ou seja, por meio de um relato lógico, consequente e causal, que no fim diz assim: vejam, nada disso na verdade foi por acaso. Tudo estava orquestrado para que terminasse dessa maneira, para que eu matasse a minha mulher, né? E não é sem comentários, porque se tem uma coisa que ele faz a narrativa toda é comentar. Inclusive porque comentar é fundamental para que ele se exima de responsabilidade, né? Por suas consequências, esses acontecimentos me aterrorizaram, me torturaram e me destruíram. Todavia, não tentarei explicá-los. A mim, outra coisa não representam senão o horror. Para muitos, parecerão menos terríveis do que barrocos. E essa palavra aqui é ótima, porque o que é o barroco? A estética barroca é reconhecida pelo quê? Pelo exagero da forma, né? Pelo exagero de detalhes, né? Não sei se vocês já viram imagens daquelas igrejas de Minas, né? Aquelas igrejas históricas. Se vocês olharem os altares e etc., né? A gente vê esse estilo barroco perfeitamente realizado, sabe? Aqueles desenhos cheios de filigramas, de detalhes, né? Aqueles ramos que vão se entrelaçando, aqueles anjos em que a gente vê cada volta do cacho dos cabelos dourados, tal. Esse é o espírito do barroco, né? Então ele já começa dizendo, né, que não vai tentar explicar porque para muitas pessoas esses relatos parecerão menos terríveis do que barrocos. Ou seja, há muitas pessoas, como eu, por exemplo, que ao lerem esse relato não vão acreditar que foram forças malignas que conspiraram para que ele cometesse a atrocidade que ele cometeu, né? Assim, eu, por exemplo, fico sempre inclinado a ler o conto justamente como esse exercício barroco, em que ele exagera os detalhes para fazer parecer com que as coincidências sejam eventos consequentes, acontecimentos interligados, que o levaram a um fim inescapável. Vocês leram A Cartomante, do Machado de Assis? A Cartomante do Machado de Assis joga justamente com essa ideia, né? A mulher casada, o amante, né? O amante e o marido amigos, tal. Ela vai à cartomante, ela diz que está preocupada porque a cartomante previu, né? Ela previu um acontecimento qualquer de mau agouro no destino dos dois, né? E ele dizendo assim: olha, isso é bobagem, né? Não é possível prever o futuro, nada disso. E aí o narrador ainda começa o conto citando aquela famosa, a frase mais famosa do Hamlet, né? Quando ele diz ao Horácio, né, que há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha sua vã filosofia, Horácio, né? Nós adaptamos a frase para nossa vã filosofia, mas o Hamlet não fala nossa vã filosofia, né? Ele está se dirigindo diretamente ao Horácio, que tudo explica racionalmente, né? E o Hamlet dizendo assim: não, há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha tua vã filosofia, Horácio, né? E o conto do Machado começa fazendo referência a essa frase do Hamlet, justamente como uma forma do narrador sugerir assim: olha, tem que ter algum mistério aí. E o amante é um cético, né? O amante é um cético, ele se coloca diametralmente contra a ideia de que uma mulher, né, uma taróloga, uma cartomante, possa deduzir o destino das pessoas da conjugação aleatória das cartas, tal, né? Até que ele recebe aquele recado do marido da mulher dizendo que precisa vê-lo urgentemente.
E aí o que acontece? Aqui, ó, o cozinho ficou assim. Que aí ele passa a acreditar, né? Porque o Machado não escreveu isso sou eu que estou adaptando, né? Ele passa no mínimo a duvidar, porque ele pensa assim, pô, e agora? O que será que ele quer falar comigo? Será que a cartomante tinha razão, tal? E nessas elucubrações ele pega um carro para ir encontrar o amigo que o chamou por meio de um telegrama, por meio de um recado, né? E uma carroça no meio do caminho, no meio da viela, impede o trânsito, a passagem. Ele precisa dar a volta, o trânsito se congestiona, fica parado, e o carro no qual ele está, a charrete no qual ele está parado bem diante da casa da cartomante. E aí ele mesmo resolve entrar e tirar a sua dúvida, né? Desmascarar a cartomante e quem sabe se aliviar desse temor que o bilhete do amigo lhe causara, né? Gente, esse conto do Machado é uma obra-prima, né? Porque ele lida com todos os elementos clássicos, né? Toda a visão grega clássica da ideia de destino está explorado ali na cartomante do Machado, só que como é o Machado de forma irônica, né? Para dizer assim, olha, não há destino, né? Há aquilo que se faz e as consequências desses gestos e dessas ações. Mas vejam, assim como não há um destino certo e determinado, né? É seguro que não há ação sem consequência, né? E que eventualmente paga-se pelo que se faz, né? Eventualmente é se punido pelo que se faz, né? No futuro, talvez, se possa encontrar algum intelecto que reduza meu fantasma a um lugar comum, um intelecto mais calmo, mais lógico e bem menos excitável do que o meu. Ou seja, pessoal, no primeiro parágrafo do conto do Poe, o que esse narrador faz? No primeiro parágrafo ele já deixa claro o seguinte, olha, há duas maneiras de entender essa história. Uma delas qual é? Se você for suscetível, né, se for dado a certos irracionalismos, vai ler isso como uma história de fantasma de fato e vai entender que eu não pude evitar uma certa malignidade que se colocou no meu destino, né? Malignidade essa encarnada na figura desse gato sombrio, né? Mas se você, digamos assim, tiver uma alma mais lógica e menos excitável, né? Talvez não veja nesses acontecimentos senão uma série de coincidências fortuitas que esse narrador pega e costura, né? De maneira a fazer parecer que forças ocultas agiram no sentido de lhe precipitar esse mau destino, de fazer com que esse mau destino se abatesse sobre ele. Tá claro isso, pessoal? Sim? Agora vocês percebem que a própria ambiguidade é um elemento característico da narrativa moderna. Nós vamos ler muitos contos, muitos romances modernos em que vai ficar sempre muito difícil decidir com certeza a natureza daquilo que aconteceu, né? Porque essa é uma outra característica ligada à crise da experiência. Na narrativa clássica, não se tem dúvida sobre os acontecimentos. Em nenhum momento, aquilo que as personagens realizam é aquilo que elas realizam. Não há ambiguidade, não há duplo sentido, não há esse intervalo, né? Esse in between, que é o da ambiguidade.
que faz com que duas possibilidades de sentido coexistam ao mesmo tempo, né? A gente vai ver isso muito bem quando a gente chegar lá ao antepenúltimo contista do curso, que é o Ernest Hemingway. Quando a gente discutir a vida breve e feliz de Francis Macomber. Esse conto do Hemingway ilustra com perfeição isso que eu estou dizendo, isso que eu estou comentando com vocês aqui agora, né? Obviamente não vou dizer qual é o final, porque é um conto com 50 páginas, né? E tudo o que acontece no conto, os diferentes acontecimentos, as diferentes circunstâncias vão progressivamente, não que esses acontecimentos e circunstâncias convirjam para o final, mas é que esses acontecimentos e circunstâncias que vão se dando ao longo do conto, né, eles possibilitam, eles se arranjam de forma a possibilitar, a tornar o acontecimento final profundamente ambíguo, né? No sentido de que a gente não possa decidir, a gente não pode decidir com clareza o que aconteceu ali. A gente não pode dizer sem equívocos. A gente não pode dizer sem equívocos as intenções que estavam por trás daquele acontecimento, né? Ou seja, a gente não pode dizer o que moveu aquele acontecimento. Então isso é uma outra característica. Vejam, pessoal, não tem nenhum episódio, nem na Ilíada, nem na Odisseia, que sugira ambiguidade. O narrador clássico, justamente por lidar com experiências certas, com experiências estabelecidas, com experiências claras, né? Justamente por lidar com valores que apontam para a ideia de sabedoria, a capacidade de tomar boas decisões, de fazer boas escolhas consequentes com os valores da comunidade, do grupo, né? A própria natureza dessas narrativas, da narrativa clássica, impede a ambiguidade. A ambiguidade é um outro elemento muito característico na vida do homem moderno, do sujeito moderno. É claro isso para vocês? Né? Mesmo as nossas próprias ações, muitas vezes, nos parecem ambíguas. Nós tomamos determinadas decisões e nós mesmos não temos muita certeza ou muita clareza, né, de como tomamos essa decisão, de como chegamos a essa escolha, né? Tá claro isso? Então é por isso que isso importa aqui, né? É por isso que isso importa aqui. A gente vai voltar, claro, ao gato preto, a gente vai voltar ao homem da multidão, a gente vai voltar, por exemplo, à causa secreta do Machado de Assis, esse conto que é uma pequena obra-prima e que de certa maneira lembra muito o homem da multidão, né? Afinal de contas, os dois protagonistas, o trio que protagoniza o conto, se conhece e se torna amigo, né? Os dois amigos se tornam amigos a partir de um acontecimento fortuito na rua, né? Um deles é um desconhecido, um é desconhecido para o outro e eles se conhecem a partir desse encontro fortuito, se tornam amigos, né? Se tornam amigos íntimos e ainda assim leva-se muito tempo para que o amigo, digamos assim, descubra o verdadeiro caráter do outro, né? A Causa Secreta é outra obra-prima do Machado de Assis, né? Em termos da exploração do personagem, né? A exploração do personagem e da construção do seu caráter, né? O tema das próximas aulas, inclusive, é a relação entre personagem e mundo, ou seja, entre personagem e espaço, né? A construção da personagem ficcional é um dos elementos, uma das categorias mais importantes da narrativa. Como diz o William Gass, né, no livro dele, ninguém lê um romance inteiro se o personagem não for crível, né? Veja, ninguém lê um romance todo se
o comportamento, o caráter e as ações da personagem não forem coerentes, não forem consequentes, não nos mostrar, de certa maneira, a simulação bem acabada de uma vida, né? Isso é o mais importante e tal. Inclusive, eu até diria que tem muitas narrativas contemporâneas que exageram um pouco, né, nessa ideia. Criam personagens, digamos assim, tão estranhamente parecidos com a vida, que a gente se esquece até que está, sei lá, acompanhando a história do Dahmer, o canibal doido lá, né? A gente até se esquece que o cara tem esse probleminha aí, que é matar pessoas e comê-las, né? O que é o outro lado da construção da personagem de ficção, né? Você exagerar, digamos assim, em certos traços realistas, a ponto de fazer... Não foi aqui ontem que se colocou esse problema, né? A Rebeca colocou essa questão ontem, né? Essa coisa de que certas narrativas dão tanto ao personagem que faz com que a gente esqueça o mundo ao redor, os acontecimentos, e às vezes a gente esquece até dos acontecimentos, né? É uma espécie de desequilíbrio na construção da personagem, em que o caráter se torna muito maior do que as suas ações e do que os seus comportamentos, né? Tem também uma discussão que foi levantada, sempre volta, mas foi levantada de novo com essa série de Dahmer que fizeram, que é a escolha de sempre a escolha de galãs para protagonizar esses assassinos, seja uma história ficcional, ou seja do Dahmer, que é baseado em história real, assim. Sim. E como isso leva propositalmente a isso ser romantizado, né? Ah, sim. Mas aqui também o outro lado é que vocês já pensaram ver uma série de não sei quantos episódios da história de um canibal com um cara feio? Aí fica foda também, né? Porque o gosto de vocês vai ficar muito questionável, né? Imagina, tipo, além da gente se identificar com essa porra desse canibal, a gente ainda assim, olha só esse cara feio, que legal, né? Olha, não, tem que pôr um galã aí, né? Tem que pôr um galã aí, né? De qualquer modo, eu não sei, eu não vi a série, eu vi alguns trailers na época, né? E a verdade é que essas narrativas não têm muito apelo para mim, tipo, essa coisa do crime verdadeiro e etc. Até porque se eu quiser ver isso, eu faço o que eu costumo fazer, coloco no Investigação Discovery para ver lá o Mãe Lévolas. Vocês já viram essa série? Mãe Lévolas? Gente, o tradutor que traduziu essa série no Investigação Discovery, esse cara merecia o Prêmio Mundial de Tradução, se é que existe um Prêmio Mundial de Tradução, porque a série original, esse aqui é o nome da série dos Estados Unidos. Nossa. Esse é o título da série nos Estados Unidos. Como que o Discovery traduz? Como que o tradutor de Discovery traduziu? Mãe Lévolas. Gente, isso aqui é genial. Isso aqui é perfeito. Sabe por quê? Porque isso aqui diz tudo. Ao mesmo tempo que recorre a uma das personagens mais emblemáticas das histórias infantis, a Malévola, né? Para traduzir monsters, né? Eu acho isso muito bom. Acho que esse tradutor devia ganhar um prêmio. Mas veja, se eu quiser ver True Crime, eu não vou ver uma série ficcional, eu vou assistir os documentários do Investigação Discovery, por exemplo, né?
Inclusive porque não é só o ator bonito que ajuda a romantizar a história desse cara, a própria narrativa, tal como ela é construída, né? Eu vi um trecho da série, né? E imediatamente eu entendi o que estava em jogo ali, que é sempre uma coisa muito complicada. A ficção dá tudo. A ficção dá tudo ao Dahmer, ao mesmo tempo que para isso tem que tirar tudo das vítimas. Então, sabe, eu não sei, não assisti a série toda. Se alguém assistiu, me corrija se eu estiver errado, mas os trechos que eu vi do primeiro episódio sugerem justamente isso, que no segundo episódio as pessoas estariam mais preocupadas com o assassino do que com as vítimas. E as vítimas seriam só um instrumento para que essa história continuasse sendo contada, tal. Ou seja, as vítimas não têm, nos trechos que eu vi, as vítimas não tinham a mais remota densidade assim, né? Ao mesmo tempo que toda a narrativa é exclusivamente uma espécie de sondagem do caráter desse sujeito, tal, né? Gente, você vai sondar o que no caráter desse cara? Ele mata pessoas e se alimenta delas. Dilui em ácido na banheira de casa, né? Um negócio assustador assim. Mas os streamings estão cheios dessas coisas assim, essas narrativas, essas ficções, né? Essas ficções sobre crimes verdadeiros, que é assim, eu julgo de mau gosto, inclusive porque acho mal feito a maioria dessas coisas, assim, sabe? Acho que a maioria dessas coisas ou elas convergem a um certo apelo, como a Bianca diz, romântico, que dá tudo ao protagonista, nesse caso um canibal, ou elas são narrativas completamente redutoras, né? Desumanizam o protagonista, desumanizam o personagem, fazem ele parecer uma figura monstruosa, ou seja, o que o colocaria fora, inclusive, da própria capacidade de compreensão humana, né? A gente volta para o Gato Preto, perfeito, Carlos. Assim como a gente volta para o Gato Preto, mas vocês sabem para onde a gente vai também? A gente vai para o livro Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt. Já ouviram falar desse livro? O livro que todo mundo adora citar, né? Dizendo que a Hannah Arendt já falava da banalidade do mal, como se a Hannah Arendt fosse uma idiota, né? Maniqueísta, que chegou à conclusão aí de que o mal é banal porque se repete cotidianamente. Não é esse o argumento dela no livro. No Eichmann em Jerusalém, ela acompanha o julgamento do Adolf Eichmann, que foi o principal responsável pelo sistema de deportação e de transporte de judeus para os campos de concentração por meio das ferrovias alemãs, né? Eichmann, assim, ó. Vou pôr bem aqui embaixo da mãe Lévolas, tá? Para não ficar dúvida, tá? Eichmann, Adolf Eichmann, né? Ou a gente volta ao Gato Preto, Carlos, ou a gente vai lá ao Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt, né? Que aponta para essa ideia de que se a gente disser que um certo comportamento extremo de alguém é um comportamento monstruoso, imediatamente a gente coloca essa pessoa fora da possibilidade de compreensão, fora da possibilidade de entendimento humano. Porque vejam, o monstruoso é tudo aquilo que está fora do alcance
da razão explicadora, da razão descobridora, do entendimento. Pessoal, estão lembrados quando eu falei do Odisseu, citando lá o Jean-Pierre Vernant, quando ele é empurrado ao oikômenos, ao mundo desconhecido? Quem é que o Odisseu vai conhecer? Os lestrigões, os canibais, os lotófagos, os cíclopes. Ele vai até a terra de Hélio, né? Ele vai conhecer a deusas e feiticeiras, Circe, Calipso, Silas, Caríbides. Ele vai conhecer todo esse mundo que é um mundo humano. Ele vai conhecer os feácios, um povo de grandes marinheiros como ele mesmo. Mas ele também vai conhecer esse mundo monstruoso, desconhecido, que está fora do entendimento humano. E é um mundo que ele não pode explicar, ele só pode narrá-lo tal qual ele viu. Então, um dos argumentos da Hannah Arendt no Eichmann em Jerusalém é que, se nós olharmos para o que o Eichmann fez, administrar com eficiência e se orgulhar disso, um sistema que deportou em massa, usando a tecnologia dos trens e a burocracia do sistema administrativo alemão, para deportar milhões de pessoas pela Alemanha e pela Europa, pessoas que iam acabar em fornos crematórios na ponta final desse processo. A Hannah Arendt diz assim: olha, se a gente qualificar esse homem como um monstro, nós imediatamente o colocamos fora da possibilidade de compreensão racional. É como se nós estivéssemos dizendo assim: olha, uma parte desse homem não pode ser entendida, uma parte desse homem é insondável à compreensão humana, porque como monstruoso está fora, está imediatamente no universo do oikômenos, como diriam os gregos, do desconhecido, do infamiliar. E ela vai dizer assim: é justamente o contrário. Esse homem não é, a maldade, o mal nesse homem não é monstruoso, no sentido de desconhecido. É um mal perfeitamente compreensível, racional, burocrático, e aí ela diz, banal. Por que banal? Porque a ideia de cumprir ordens com a maior eficiência possível era uma ideologia partilhada dentro da estrutura nazista toda. Não era o Eichmann que achava que devia ganhar o prêmio de funcionário do mês e a foto na parede do Hitler. Não era só ele, o Himmler também, o Goebbels também, a alta cúpula da SS, da Gestapo, da SA e etc. Todas essas pessoas achavam que deviam ganhar o prêmio de funcionários do mês. Todos eles eram muito orgulhosos da eficiência com a qual cumpriam suas ordens e realizavam aquilo que lhes era solicitado. Todas essas pessoas participaram da decisão burocrática pela solução final. Não, perfeito, Rebeca. Se a gente aceita que uma parte desse caráter é monstruoso, o impasse que se coloca é como nós podemos punir o que nós não conseguimos explicar. E esse é o argumento da Hannah Arendt ao longo do livro todo. E sabe o que é o mais engraçado? Ela foi acusada pelos sionistas, né, de ser antissemita. Veja, uma judia que teve que fugir da Alemanha primeiro para Paris, depois para os Estados Unidos para evitar os campos de concentração, que chegou a ficar presa em um e que teve muita sorte quando escapou dele, né? Porque é lógico, não é de bom tom uma filósofa importante, uma teórica da política como ela, escrever um livro inteiro em que o argumento central é: olha, esse cara não é um monstro, pelo contrário, é uma figura patética.
é ridícula. Veja, eu estou aqui acompanhando o julgamento tal, tipo, é visível a pequenez, a estreiteza mental, espiritual desse homem tal, né? Ela olha e pensa assim, é um burocrata. Nem se sentasse com ele e explicar o quanto as consequências da sua mente burocrática foram perversas, ele não vai conseguir entender, porque ele só apreende a burocracia, ele só apreende a necessidade de fazer com que o sistema continue funcionando. Ao mesmo tempo que ele não é um idiota, pelo contrário, ele sabe o que ele está fazendo, ele propõe formas mais eficientes de controlar todo o sistema de transporte, etc. Gente, ele é um administrador, né? Ele é um administrador, tipo, olha, como eu faço para separar homens, mulheres, jovens e crianças de uma forma mais eficiente? Como eu faço para aproveitar o deslocamento dos trens, para que os trens não voltem simplesmente vazios? Como eu torno mais rápido levar, vejam, se nesse campo de concentração não tem mais vaga, como eu torno mais eficiente, mais rápido levar a outro tal? Esse cara propunha soluções ele administrava o sistema de deportação de judeus como alguém administra uma empresa, buscando formas mais, eu odeio essa palavra, mas formas mais otimizadas, né, de ação, né, formas menos custosas, formas que não perdessem dinheiro no processo tal. Percebem? É um burocrata, ele pensa como um administrador, né? Eu tenho um amigo, eu já falei dele para vocês aqui, o Edson Bariani. Ele tem um artigo muito bom em que ele discute as relações entre a teoria da administração e a administração nazista dos campos de concentração, né? Um artigo muito bom. O Edson, aliás, eu não sei se falei para vocês, que ouviu a aula em que eu citei o livro dele aqui, e falei para vocês do livro, e falei que os livros são meio caros, né, mas que na biblioteca tinha. Ele muito gentilmente mandou um PDF, ele pirateou o próprio livro e mandou o PDF para vocês. Está lá na pasta, já coloquei lá na pasta do Google lá. Vocês podem baixar O Labirinto de Dédalos, a ideia de mundo como horizonte da existência, né? Então, fica aí um agradecimento ao Edson, que disponibilizou o livro. Se vocês se interessarem, procurem lá. E como eu disse, eu recomendo, porque pode ser um livro muito útil para outros trabalhos de outras disciplinas de literatura que vocês tenham de vir a fazer, né? É um livro que pode ajudá-los a explicar muitas coisas, né? Por exemplo, não sei se vocês já têm narrativa brasileira, mas o Edson tem um livro inteiro que se chama A Sociedade como Ficção, que é sobre o romance brasileiro do século XIX. Então, não sei se ele vai piratear esse também, né? Eu espero que não, porque senão ele vai ficar no prejuízo aí com a editora, né? Mas O Labirinto de Dédalos está lá. Oi, Bianca. Essa questão de não ter de ver, na verdade, como um monstro, também acontece, né? A gente falou de feminicídio por conta da história dos atos em si. Também acontece o feminicídio, e pensando no nazismo de forma geral, a gente vê muito sobre esse prisma que a Rebeca falou, de o certo e o errado. E aí foi um movimento isolado que aconteceu, foi ruim, foi inaceitável, como se isso fosse descolado, como se ainda não acontecesse, como se não acontecesse também em outras instâncias. Exatamente. Como se isso não fizesse parte de certa realidade nacional. E vocês sabem uma coisa que é muito triste, que está
que infelizmente está na raiz da violência doméstica no Brasil? A pobreza. Não digo que homens ricos não cometam violências, não estuprem nem matem mulheres. A gente está vendo esse Brenan, esse idiota completo sendo julgado. Ontem pegou mais 10 anos de cana. Eu espero que joguem esse cara num fosso, coloquem uma grade, prendam com um cadeado e uma vez por dia joguem uma maçã para ele lá e foda-se, né? E ainda espero que eu tenha o direito de pôr uma cadeira e ficar olhando lá embaixo, porque aí eu vou tirar férias para ir para esse fosso, para ficar olhando ele lá embaixo preso tal, aqui para ele, ó, foda-se, né? Não que isso não aconteça, dentro da classe média e etc, dentro da elite brasileira, acontece, mas gente, é uma discussão que não pode ser omitida e muitas vezes a violência doméstica, como ela é praticada no Brasil, é resultado direto, na maior parte dos casos, da situação de pobreza na qual as pessoas vivem. Ou seja, a pobreza é deflagradora. A pobreza é deflagradora até de crimes. Que num primeiro momento a gente não associa a pobreza tal, né? Mas quanto mais pobre, quanto menos acesso à sociedade de consumo, quanto mais ignorante no sentido de quanto menor é a formação educacional, maiores são os índices de violência doméstica. É só vocês pegarem os anuários de violência pública e vocês pegarem as estatísticas, os perfis por classe social, para a gente ficar surpreso como a maior parte de uma série de crimes que num primeiro momento nós não associamos diretamente ao problema da pobreza, está diretamente associado ao problema da pobreza, né? Então assim, e sabem o que é assustador? A imprensa não discute isso. É como se não houvesse conexão nenhuma entre misoginia e pobreza, violência doméstica e pobreza, racismo e pobreza. E por que a imprensa não noticia isso? Veja, a imprensa explora o quê? A imprensa explora o feminicídio, explora o racismo, explora o crime homofóbico, mas como se fossem crimes puramente ideológicos, né? Como se eles não tivessem uma vinculação profunda com as condições econômicas. Gente, isso é um erro. Agora, a imprensa faz isso porque não interessa para a imprensa ficar dizendo assim, olha, se nós tivéssemos menos pobres, esses crimes cairiam. Porque a imprensa não é no Brasil, no mundo, é uma imprensa conservadora. A intenção, qual que é a luta do jornalismo, dos donos de jornais, dos donos da comunicação? É deixar as coisas como estão para ver como é que fica. Veja, pessoal, ninguém quer, nenhum rico luta por justiça social. Nem o Luciano Huck, no Lata Velha, reformando a casa das pessoas, estragando o carro delas. Não sabe por que não luta? Porque ele não está dando nada. Você tem que ir lá ainda fazer uma dancinha, atirar, sei lá, abrir um coco no dente, né, para poder ganhar o prêmio e tal. É a escola do Silvio Santos, né? Essa ideia de que você ajuda o pobre, mas primeiro ele tem que se humilhar e tem que ser colocado na condição mais indigna possível antes de você contemplá-lo, né? Gente, isso que o Luciano Huck faz, que o Silvio Santos fazia, que esses apresentadores todos de programa de auditório fazem. Primeiro, apresentador de programa de auditório trata quem está lá no auditório, mas os espectadores como macacos num circo. Começa-se daí. O espectador é visto como um imbecil completo, e muitas vezes ele é mesmo. Mas veja, entre ele ser um imbecil completo de verdade, você tratá-lo assim, há um abismo enorme. Se você não tratá-lo melhor do que isso, ele não vai ser melhor do que isso nunca.
E o segundo aspecto, essa ideia de que essa ideia escrota da mentalidade burguesa, neoliberal, de que você não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Dá vontade de picar o cara com a vara, né? Tipo, fazer igual o Datena. Porque eu entendo o Datena, sabe por quê? Porque chega uma hora na sua vida que a única coisa que te resta é uma cadeira. Você esgotou todas as possibilidades racionais de resolver o conflito de uma maneira não violenta. Aí chega uma hora que só resta o quê? A comunicação violenta, né? O Datena foi vítima disso. Mas vocês percebem que por trás dessa coisa de, olha, você quer que eu reforme seu carro? Eu reformo, mas você só vai ter direito a esse carro se você fizer o que eu mandar aqui nesse picadeiro, onde você é o meu Muppet, o meu palhaço, e você vai reagir aos meus comandos, tal. Gente, vocês percebem o quanto isso é indigno? Mas vocês percebem o quanto isso é uma metonímia do modo como a elite econômica trata os pobres no Brasil? Vocês percebem que não é ocasional? Vocês percebem o quanto isso é simbólico? Do modo como a elite vê no pobre no Brasil uma forma de entretenimento vulgar e fácil. Tabata Amaral, também conhecida como Sandy Bochechas, né? Vocês já notaram que ela é igualzinha a namorada do Bob Esponja? A Sandy Bochechas, né? E o Bob Esponja é igualzinho o namorado dela. Vocês já viram o namorado dela lá? O prefeito do Recife, né? João Campos, né? É Recife mesmo? Eu acho que é Recife, Heloísa. Acho que não é João Pessoa, não. Acho que eles são do Pernambuco, os Campos, né? Uma família tradicional de lá. É sério, depois que vocês saírem e forem almoçar, peguem uma foto dos dois juntos e depois peguem uma foto do Bob Esponja e da Sandy casando, que vocês vão ver se eles não são iguaizinhos. Eu espero que eu não seja processado por isso, inclusive porque, ao contrário dos dois, eu gosto muito da Sandy Bochechas e do Bob Esponja. Espero que o Bob Esponja não me processe, né? Eu quero deixar claro que eu gosto muito dele. Mas é mesmo, é o partido da Tabata Amaral. Vejam, essa coisa, a Tabata Amaral que é ligada à Fundação Lehman, né? Sabem essas fundações que se dizem empenhadas em melhorar a educação no Brasil e tal? Gente, sabe quantas pessoas eu conheço formadas pelo telecurso segundo grau? Nenhuma. E fica a Globo aí há 50 anos ensinando as pessoas a somar e subtrair no telecurso 2000 de madrugada na televisão. Vocês nunca viram isso, não? Telecurso segundo grau, né? Hã? Como sua escola passava? Sério? Mas como assim? Ela tinha que estar lá e dar aula, a aula de matemática. Não passar. Como assim vou passar? Gente, por que eu não pensei nisso antes? Semana que vem vocês não precisam nem vir. Eu vou mandar o link do Grandes Mitos Gregos para vocês. E vocês vão assistir os episódios lá. A gente se vê no fim desse bimestre, tá? No começo de outubro, certo? Vamos fazer aí uns 15 dias de férias. E eu mando para vocês o Grandes Mitos Gregos, tá, Yasmin? A gente faz uma aulinha antes das aulas, né? Mas fica claro isso para vocês, pessoal? Por que é um problema chamar essas pessoas de monstros, tal? Ou, como diz a Hannah Arendt, tentar de alguma maneira tirar a dimensão humana dessas figuras, porque é colocá-las para fora da possibilidade do entendimento e, como a Rebeca apontou, da própria possibilidade de puni-las.
Porque não é de fazer justiça, é de puni-las, porque não se faz justiça, né? Veja, como que você repara um dano dessa extensão? 6 milhões de pessoas mortas em campos de concentração. Veja, isso é irreparável em todos os sentidos da irreparabilidade, né? Mas se a gente pensa numa figura como o Eichmann ou como o narrador do Gato Preto como monstros, a gente os coloca imediatamente para fora da esfera do humano. E, consequentemente, nós temos que entender o quê? Que fora da esfera do humano, uma parte deles escapa da nossa capacidade de explicação racional, e a outra parte tem que ser submetida a gente tem que aceitar a justificação. Afinal de contas, sim, exatamente. É uma forma da gente pensar tudo aquilo que nos pareça tão bárbaro e tão brutal que escape, que a gente não consiga explicar, né? Tipo, a gente não consiga compreender com clareza, objetivamente, o que leva uma pessoa a se comportar de uma forma tão perversamente brutal. É o fato de que o que leva as pessoas a se comportarem assim é o fato de que nós podemos ser perversamente brutais. Não há nenhum problema disso. Vocês não viram um Fantástico domingo? O empresário aqui de Rio Preto, com aquele monte de cabeça de animais selvagens empalhados na parede da casa dele? A maior parte desses animais, leões, o cara matou uma girafa num safari. Ou seja, uma das cabeças empalhadas que ele tinha na porra da casa dele era um pescoço de 2 metros e pouco de comprimento de uma girafa. E aí a reportagem do Fantástico mostrou que a maior parte desses animais não foram caçados em safaris, ou seja, em natura. Eles foram caçados numa coisa que eles chamam de caça controlada. Os animais são criados em cativeiro e depois eles soltam esses animais num espaço fechado. O caçador vai lá e mete bala nesse animal, às vezes do lado de fora da cerca, às vezes protegido. Porque, como a gente vai ver na Vida Breve e Feliz de Francis Macomber, o conto do Hemingway é a história de uma caçada. Mas esses caras estão num jipe, a céu aberto, no meio da savana africana, caçando leões, caçando búfalos, né? Correndo o risco de serem mortos por esses animais, inclusive. Mas vejam, por que esse cara fez isso? Porque ele tem o dinheiro e as condições de caráter que lhe permitem fazer isso. Quais são as condições de caráter? Ele não é monstruoso, ele não está fora do entendimento humano, pelo contrário, ele está rigorosamente dentro da natureza humana, no que a gente pode esperar de mais baixo da natureza humana. Sabe qual é o problema? O problema é que nós tendemos a chamar pessoas assim de monstros, porque nós tendemos a uma certa idealização da natureza humana. Nós tendemos a olhar a natureza humana como se nós fôssemos naturalmente inclinados ao bem, à virtude, à nobreza. E vejam, isso, pessoal, é uma percepção muito moderna da natureza humana, que está lá no Rousseau, por exemplo, lá nos iluministas, mas que os gregos mesmo não têm essa percepção. Por quê? Porque para os gregos, a gente viu na Ilíada, a gente viu na Odisseia, a gente viu quando eu citei o Werner Jäger aqui, o Bruno Snell, o próprio Jean-Pierre Vernant, os gregos não têm essa ideia de que nós somos inclinados ao bem. Os gregos nem conhecem a ideia de virtude. A virtude é uma invenção teológica, né? Uma coisa que nasce com a consolidação da igreja, sobretudo depois do fim do Império Romano, né? Quando a igreja conquista um poder político muito forte sobre toda a Europa, a virtude é uma coisa teológica muito muito recente, né?
como ideia, né? Os gregos não têm essa visão. Para os gregos, o homem é formado, no sentido de que ele é formado, ele é preparado, tanto para uma vida física, uma vida do corpo, né? Uma vida da vitalidade, da virilidade, né? Uma vida da expressão física. Ou seja, ele é preparado para a guerra, para o combate, para a luta, mas para os esportes, né? Assim como esse homem, ele é espiritualmente preparado. Ele é preparado para quê? Ele é preparado para a razão, para a eloquência, para a capacidade de pensar, para a capacidade de, por meio da palavra, do logos, expor ideias e negociar conflitos. Veja, eu não estou dizendo que os gregos não podiam ser baixos, não se matavam, tal, se matavam também, né? Mas eles não eram hipócritas, eles sabiam desde o início as consequências disso, né? E se eles rompiam com a tradição, eles sabiam que seriam punidos por isso, e eles aceitavam esse destino, essa punição, né? Vejam, não há essa coisa. De um lado, não há esse idealismo moderno que concede tudo à natureza humana, né? Sabe, essa coisa russoniana do bom selvagem e tal, né? Assim como não há essa coisa da tábula rasa, né? De que, veja, o homem é uma folha em branco, né? Que ele pode escrever a si mesmo e a sua história, né? A partir das suas escolhas, de uma forma elevada, nobre e justa. Não se trata disso, né? Como eu disse, e a literatura moderna nos mostra isso, as pessoas estão sujeitas às circunstâncias, e elas podem agir com nobreza ou com vileza. Elas podem agir em benefício do outro ou de acordo com os próprios interesses. Elas podem escolher como agir, e às vezes elas não têm escolha. As circunstâncias são maiores do que elas, mas nada disso tem a ver com um caráter dado a priori, né? A relação entre caráter, destino e caráter, como diz o Walter Benjamin, é muito mais complexa do que isso, né? As pessoas falam assim, mas há leis, tal. Sim, há leis. Agora, qual é o problema das leis? As leis dizem que, por exemplo, qualquer forma de roubo é crime. E aí o que a gente tem que fazer? Tem que prender uma pessoa que roubou um pão. Por quê? Porque do ponto de vista da lei, a lei teoricamente não faz essa distinção. Na verdade faz, porque tem o princípio do furto famélico, né? Que o sujeito não é preso porque roubou para comer. Mas não é a realidade. As pessoas vão presas por isso, né? Por quê? Porque há um outro homem na figura de um juiz que tem o poder de mandar prender ou de soltar essas pessoas de acordo não só com as leis, mas com o seu estado de espírito também, né? Não é assim que os gregos decidem, não é assim que eles agem, né? Para eles, o justo, o nobre e o elevado é aquilo que as tradições fizeram, é aquilo que foi feito há muito tempo antes deles, né? E que se mostrou, que se estabeleceu como uma prática sábia, como uma forma de sabedoria, né? Ou seja, se você continuar praticando isso dessa maneira, os resultados serão sempre bons, né? Mas vejam, não existe isso no mundo moderno. E a personagem na literatura moderna,
é essa figura que tem que decidir de um lado, mas que também está à mercê das circunstâncias do outro, que habita o mundo, mas que também não se sente completamente integrado nesse mundo, que gostaria de encontrar um sentido certo, uma finalidade para a sua própria existência, mas também sabe que essa finalidade, esse sentido certo, só existe como uma criação racional. Não está pronto para ser revelado no próprio mundo, como a gente tem na narrativa clássica grega. E é isso que a gente vai ver a partir da terça-feira que vem, com o Poe, com o Machado, depois com a Virginia Woolf, com a Catherine Mansfield, né? A gente vai ver, vejam, se vocês puderem adiantar as leituras, as próximas leituras, adiantem também, por favor, porque a Catherine Mansfield, por exemplo, ela tem um conto aí, Bliss, né, que traduziram como felicidade ou êxtase, dependendo da tradução, que é um maravilhoso exemplo disso que a gente está discutindo aqui também, tipo, desse personagem moderno, né? Todo o êxtase da vida daquela personagem está no fato de que ela acorda naquele dia feliz, e essa felicidade, né, vai se transformando numa espécie de êxtase, um prazer absoluto diante da própria existência, até que aristotelicamente o infortúnio se abate sobre ela, né? Esse conto da Catherine Mansfield é um exemplo belíssimo da ideia da Martha Nussbaum, a filósofa norte-americana que estuda a ideia do destino e da adversidade na cultura clássica grega e na filosofia moral moderna, né? Esse conto da Catherine Mansfield é um exemplo maravilhoso da ideia de fragilidade da bondade, da fragilidade da boa vida. Como no mundo moderno a gente pode alcançar uma espécie de êxtase existencial que nasce basicamente do nada, e a coisa mais aparente, o detalhe mais aparentemente insignificante pode solapar esse êxtase, solapar essa felicidade, pode levar o sujeito, né? Pode impor ao sujeito o sofrimento da adversidade. É uma obra-prima do conto moderno, o conto Bliss, da Catherine Mansfield, né? Eu coloquei lá 2 traduções na pasta, uma delas da Ana Cristina César, a poeta brasileira dos anos 80, né? Se vocês encontrarem a edição em inglês e lerem em inglês, leiam a edição, leiam o conto em inglês, tal. Ninguém é obrigado a seguir aquele material lá, mas não se esqueçam de trazer os contos para as próximas aulas, impressos, tá? Então, na semana que vem, o Edgar Allan Poe e o Machado de Assis, o Gato Preto e o Homem da Multidão, a Cartomante e a Causa Secreta, tá? Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Tenham um bom resto de semana, um bom final de semana. Pessoal, não saiam ainda não, só vou, como eu disse que ia fazer com o noturno, vou fazer com vocês também. Como a prova é na quarta-feira que vem, não é isso? Dia 25, é quarta, não é? Sim. Como a prova é na quarta-feira que vem, o pessoal do noturno me perguntou dos textos de referência, quais eles deveriam ler. Acho que o primeiro e mais óbvio é a introdução do Peter Jones à Ilíada, porque um dos trabalhos para a nota final é justamente um questionário sobre esse texto. A introdução do Peter Jones sobre a Ilíada, tá? E a introdução do Richard Martin, a apresentação do Richard Martin para a Odisseia. Está tudo lá na pasta. Então, se vocês tiverem que ler 2 textos de referência, leiam esses, porque se tiver que aparecer questões diretamente ligadas aos textos,
vou tirar desses dois textos, que são também os textos menores e mais acessíveis entre o material de referência que eu coloquei lá. E o assunto da prova é a narrativa clássica, ou seja, tudo que a gente viu sobre a Ilíada e a Odisseia até agora, né? Peter Jones e o Richard Martin, os dois textos que estão lá, a introdução e a apresentação. O do Peter Jones é a introdução, do Richard Martin a apresentação, a edição da Odisseia da Cossack Naif, tá? E obviamente a Ilíada e a Odisseia são os principais assuntos da avaliação, os cantos que estão lá na pasta, né? Todos os cantos, porque eu me referi a todos eles, eu não analisei todos porque não dá para ficar aqui lendo e analisando todos os cantos, mas eu me referi aos acontecimentos e interpretei algumas passagens de todos aqueles cantos, tá? A sugestão é, quem assiste às aulas e toma nota, estude pelas notas, porque não tem segredo, tá? Mas se vocês forem se dedicar aos textos de referência, leiam esses dois, por favor. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Tenham uma boa semana. Tchau, tchau. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe.